Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Dom Gossete com E.W. Kenyon, capítulo 34, do alto da cabeça à sola dos seus pés. Dom Gossete, faça das seguintes declarações uma confissão pessoal de fé. Essas emocionantes verdades ministrarão completa libertação. Número 1. Eu fiz uma descoberta maravilhosa. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Gálatas 3,13. Que maldição foi essa? Ela está registrada em Deuteronômio 28:15, 68. Muitas enfermidades vieram sobre o povo em razão da desobediência à lei de Deus. Elas incluíam ser afligido desde a sola do pé até o alto da cabeça, versículo 35. Número 2. Cristo reverteu a maldição. Cristo Jesus me redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição por mim, e, portanto, reverteu a maldição e proveu cura para mim do alto de minha cabeça à sola dos meus pés. Algumas pessoas dizem: eu consigo crer que o Senhor cure artrite e problemas cardíacos, mas não câncer. Mas não é mais difícil acreditar na cura de uma doença do que outra, porque o Senhor cura todas as minhas doenças. Salmos 103:3. 3. Para Cristo me redimir dessa terrível maldição da lei, ele se fez maldição por mim, isto é, suportou por mim a punição prescrita pela lei. É por isso que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Mateus 8:17. Que emoção saber que Deus me amou tanto que pagou um grande preço por minha redenção. Isto é, ele me redimiu de Satanás. O preço dessa redenção foi o sangue vertido de seu único filho. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. João 3,16. 4. Eu confesso minha liberdade em vez de escravidão. Confesso que por suas feridas eu estou curado. Confesso minha redenção de todos os males. Confesso que minha redenção do pecado e da doença foi completa em Jesus. Confesso que o domínio de Satanás sobre mim terminou no Calvário, onde Deus me libertou da maldição. 5. Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Eu estou livre. Eu confesso isso. Eu digo ao diabo que encontrei a verdade. Ele sabe disso o tempo todo, mas ele mentiu para mim e cegou meus olhos para essa verdade. Ele me impediu de conhecer meus direitos em Cristo, meu maravilhoso Redentor. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. Eu digo a Satanás que descobri a verdade e que essa verdade me libertou dele. João 8:32. 6. As moléstias do meu corpo foram depositadas sobre Jesus. Eu não preciso mais delas, porque ele as suportou. Tudo o que eu preciso é crer nisso e começar a confessá-lo. Eu me recuso a permitir que doenças permaneçam em meu corpo, porque fui curado pelas feridas de Jesus. Esse é o fim das chamadas doenças crônicas em meu corpo. Sempre me lembrarei de que Satanás é um enganador e um mentiroso. Moléstias, doença,
pecado e enfermidade, tudo foi depositado sobre Cristo. Ele os suportou, ele os levou e me deixou livre e bem. Eu me regozijo nesta minha liberdade. 7. Eu fui comprado por alto preço, portanto glorifico a Deus com o meu próprio corpo. 1 Coríntios 6:20. 8. Eu sou livre, estou liberto. Por suas feridas, eu estou curado do alto da cabeça à sola dos pés. Obrigado, Jesus, por minha libertação. Capítulo 35, a origem da doença, E.W. Kenyon. É difícil para nós entendermos que as leis naturais, que, em grande parte, estão governando a terra, vieram a existir com a queda do homem, quando a maldição veio sobre a terra. É por causa disso que muitos acusam Deus de acidentes que acontecem, das doenças e da morte de pessoas queridas, de tempestades e catástrofes, de terremotos e inundações que ocorrem continuamente. Todas essas leis naturais, como as entendemos, foram anuladas por Jesus sempre que necessário, com o objetivo de abençoar a humanidade. Elas vieram com a queda. Seu autor é Satanás, e quando ele for finalmente eliminado do contato humano, ou melhor, da terra, essas leis deixarão de funcionar. A descrição de Jesus sobre o Pai e sua declaração de que quem me vê, vê o Pai, João 14:9, torna impossível para nós aceitarmos o ensino segundo o qual a doença e a enfermidade vêm de Deus. A própria natureza do Pai refuta o argumento de que ele usaria doenças para nos disciplinar ou para aprofundar nossa piedade. Ao falar sobre a mulher com a enfermidade em Lucas 13:16, Jesus nos ensinou claramente que aquela enfermidade era do adversário. Então, essa mulher, uma filha de Abraão a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Se você ler cuidadosamente os 4 evangelhos, notará que Jesus estava continuamente expulsando demônios de pessoas doentes, rompendo o domínio de Satanás sobre a vida de homens e mulheres. Em Atos 10:38, Pedro nos diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Na grande comissão, Jesus disse: estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Marcos 16, 17, 18. Não existe tal coisa de separar a doença e a enfermidade de Satanás. A doença veio com a queda do homem. Não se pode conceber a doença no jardim do Éden antes de Adão pecar. A queda procedeu do adversário. A doença e o pecado têm a mesma origem. A atitude de Jesus em relação à doença foi uma guerra intransigente com Satanás. Ele curou todos os doentes. Ninguém jamais veio a ele que não recebesse libertação imediata. A atitude de Jesus em relação ao pecado e a sua atitude em relação à doença eram idênticas. Ele lidou com a doença como lidou com demônios. Somos levados a concluir que, se a enfermidade e a doença são do diabo, e nós constatamos que são, então há apenas uma atitude que o crente pode tomar em relação a elas. Devemos seguir os passos de Jesus e lidar com as doenças como Jesus lidou. Como Deus lidou com a doença na primeira aliança. Quando Israel saiu do Egito, o povo era o próprio povo da aliança de Deus. Quando essa nação atravessou o Mar Vermelho e iniciou a jornada em direção à pátria, o anjo da aliança disse a Moisés: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus,
e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Êxodo 15, 26. O estudante do hebraico conhecerá que a tradução literal da frase "não trarei sobre vocês nenhuma das doenças", creio ser esta a tradução correta. Deus não colocou enfermidades sobre Israel. Creio que não foi Deus que as colocou sobre os egípcios, foi Satanás, o Deus deste mundo, que tornou os homens enfermos. Aqui, Jeová declara que ele é quem cura Israel. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Êxodo 23, 25 e 26. Ele diz que tirará a doença do meio deles. É extraordinário o fato de que, enquanto Israel se manteve na aliança, não houve doença entre o povo. Não há registros de bebês ou jovens morrendo enquanto se mantiveram fiéis à aliança. Nenhuma grávida perdera o filho, não houve abortos ou abortos anormais, não houve mulheres estéreis na terra, todos os lares tinham filhos. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Não houve mortes prematuras, todos cresceram até a plena idade adulta e do trabalho. Isso é notável. Jeová assumiu o controle daquela nação. Ele tornou-se seu curador, protetor e supridor de todas as necessidades. Ele foi tudo o que eles precisaram. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que aos seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Deuteronômio 7, do 13 ao 15. Jeová devia satisfazer todas as necessidades, suprir todas as exigências daquela nação. Ele devia estar intimamente em contato com todos os membros da família. Tudo o que eles diziam a respeito devia ter o selo da prosperidade e do sucesso. A enfermidade e a doença não deviam ser toleradas entre eles. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano de seu reinado, Asa morreu e descansou com os seus antepassados, segundo a Crônicas 16, 12 e 13. Pode-se ver claramente aqui que Jeová ficou descontente com Asa por procurar a ajuda do homem quando ele, Deus, havia prometido ser seu curador. Leia cuidadosamente Salmos e você descobrirá que Deus foi o curador de Israel. Isso é seguidamente mencionado. É ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Salmos 103, 3 ao 5. O fato de a enfermidade ter vindo pela desobediência à lei é evidente. O perdão à desobediência significa a cura do corpo físico. Nós compartilhamos com Cristo sua vida ressurreta, reinamos como reis no âmbito da vida ressurreta. Você é o que diz ser, quer reconheça isso, quer não.
você compartilha tudo o que ele é e fez. Da mesma forma que ele estava na terra, você é hoje, assim como ele está sentado à direita do Pai, legalmente você também está lá. Glória a Deus, Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você fique por dentro de tudo que são postado aqui no canal. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar este vídeo com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém!